Todos. Alberto Ribeiro de Almeida, natural de Belém, no Pará, espírita de berço, envolveu-se no movimento espírita muito jovem, fazendo parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa. Atualmente, além de colaborador com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará, AME Pará, e do Jardim das Oliveiras. Realizando sua primeira palestra espírita aos 17 anos, profere conferências, seminários, workshops e encontros coloquiais no Brasil e no exterior. Tem publicadas de sua lavra as seguintes obras: A Arte do Reencontro, Casamento, 2010. O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, 2012. O Amor Pede Passagem, 2013. Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, 2014. Respeito à Criança, Cidadania desde a Concepção, 2015. Profissionalmente, é médico clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal. Em face da sua formação, trabalha nas seguintes áreas: terapia regressiva a vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica, PNL e constelação familiar. Trabalha na educação e na promoção social das famílias abaixo da linha da pobreza no Jardim das Oliveiras. Então, conosco, convidamos agora Alberto Almeida para assumir a tribuna neste momento. Bom trabalho. A Federação Espírita do Paraná apresenta Alberto Almeida, na 22ª Conferência Estadual Espírita, com o tema A Aventura da Inconsciência. Queridos amigos, é com imensa alegria que estabelecemos esse nexo ecológico entre a frondosa Araucária, no seu encanto, na sua beleza, com a incomparável Castanheira do Norte. Norte a sul, nesse país gigante, com a ternura daqueles que temos a honra de podermos ter encarnado nessa nação. A nossa alegria, o nosso afeto aos internautas que estão conectados, aqueles que nos acompanham a caminhada, lado a lado, a minha companheira ausente, Afrodite do Nordeste, Sandra Borba, aproveitando a ausência dela. E aos amigos que compõem a mesa, carinhosamente representando esse pujante movimento espírita do Estado do Paraná, sob a tutela da Federação Espírita do Paraná. Cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre alce voo, como uma águia de asas douradas a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio quebrando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular o vento. Sente o quebrar das ondas na areia, beijando a ternura da brancura com que ela é envolvida.
Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá, durante a noite ou no correr do dia. Ele virá. Quem sabe, cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, direi para ele: amado visitante, quanto te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para homenagear a tua presença. Tu vieste a laurar as tranças negras da minha noite, iluminando o meu interior sombrio. A carruagem chegou à porta da minha casa. Descerrei os olhos para que ele se enebriasse com a luz. No entanto, ele se envergonhou diante da luz daquele que chegou. Amado amigo, corri na tua direção e ousei tatear as tuas virtudes, trêmulo de medo. Tu não me censuraste o atrevimento. Compassivo, estendeste as tuas mãos e, carinhoso, ofereceste as tuas bênçãos. Amigo, enxuga a tua lágrima furtiva, que viaja em tua face solitária, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, e vem comigo celebrar a chegada do visitante. Esmaguemos com os pés o sândalo e a camomila e aguardemos em silêncio para que os seus pés encham de perfume a sua chegada. O meu coração exulta, a minha alma canta, as bailarinas bailam, tocando símbolos, tinindo guizos. Os cantores voltarão a cantar e eu, jubiloso de te encontrar, acenderei a candeia e colocarei-a sobre o velador para dar luz àqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que tu chegastes, eu seguirei contigo, esmagando rosas, despertando o sol, prateando a noite, esmagando com ternura as flores do caminho, aljofrando com espuma o rigor da areia, levando com a mão um amigo no caminho. Agora que eu te encontrei, seguirei contigo e jamais me apartarei de ti, até podermos colher os frutos da tua extraordinária semeadura. São os versos de Rabindranath Tagore, na dupla psicográfica de Vera Coim, a notável médium pernambucana, ao lado de Divaldo Franco, o nosso querido baiano. Traduzindo, a chegada do Consolador cavalgando uma noite muito escura, e deixando o seu perfume, nada obstante as dificuldades que a noite por si só enseja trazer. Muitas lágrimas solitárias apontam nas faces. Há muita dor, muito sofrimento nesses dias. Mas a nossa alma exulta, o nosso coração palpita. Há uma orquestração invisível estabelecendo um conjunto na configuração de uma sinfonia, dizendo que Ele chegou. Seguindo, não poderemos nos apartar de modo algum das suas pegadas, palmilhando caminhos que talvez ainda não consigamos fazê-lo agora, já entrevemos essa jornada em função do norte, do guia, da bússola que Ele se nos representa, e haveremos de marchar, clareando a noite, despertando o sol que se espreguiça
lentamente para uma nova era, conduzindo um amigo, convidando um inimigo para essa jornada que devemos fazê-lo coletivamente, nada obstante a escolha de cada um, que é intransferível, inadiável e irrespeitável dentro do consenso que a liberdade nos concede. Estes são esses dias penumbrosos, tempestuosos, que nos conclama a possibilidade de entrever um sol para além das nuvens escuras. São dias difíceis, mas aqueles que dispomos da conexão ensejada pelo Consolador que chegou e cujo canto nos chama no flautear de uma canção de esclarecimento, consolo, de iluminação e de carinho, faz-nos peregrinos na noite escura, na certeza de que entreveremos a possibilidade de chegar no portal que se nos assinala mais adiante, um pouco mais adiante, nos tempos de regeneração pelo qual a nossa terra experimenta passar, trazendo o Espiritismo como essa mola propulsora, fazendo parte do conjunto de ações do progresso, desde o surgimento com Allan Kardec em 1857. Já um pouco antes, na fala dos Espíritos, a nova era começava a se descerrar, porque as grandes transformações, elas se insurgem durante séculos, para que finalmente o edifício antiquado, velho, carunchoso, ceda para que uma nova ordem, um novo jeito de ser coletivo e individual possa emergir, traduzindo a finalização de um ciclo e a abertura de uma nova possibilidade existencial na Terra, fazendo assim o progresso inevitável a que todos estamos jungidos. Inconsciente. A temática proposta foi exatamente nessa direção. O tema já é embaraçoso por si mesmo. A intenção era deixá-los confusos, intrigados, no jogo de palavras para fazermos um ponto e um contraponto. Será que estamos fazendo a aventura do inconsciente ou será que estamos buscando a aventura da consciência? Será que é uma aventura que nós não nos damos conta de que nos projeta para experiências dolorosas? Ou será que é aventura, a felicidade de alguém que é guiado pela própria consciência? Essa é a possibilidade posta, porque nós somos espíritos que trazemos uma herança que inevitavelmente se projeta no existencial do aqui e do agora. Trazemos o resultado de uma viagem multimilenar. Somos aqueles que, antes que pudéssemos nos constituir como seres dotados de livre-arbítrio, já fazíamos todo o investimento dentro do processo evolutivo, acumulando lições, experiências nos outros reinos, na posição de um princípio espiritual, um princípio anímico, que viajando nas experiências múltiplas, ia se elaborando, ia se constituindo, até se completar num grande processo gestatório e ensejar o nascimento do espírito, simples e ignorante. Ou seja, dotado agora da capacidade de fazer escolhas, de ser responsável por elas e de poder fazer uma trajetória conscientemente. Essa herança que trazemos, que se seguiu nas diversas encarnações desde a primitividade, em que um planeta primitivo nos ensejou experimentar pela reencarnação, até agora,
em que fomos acumulando agora, no reino hominal, enquanto espíritos, possibilidades outras, mais extraordinárias, mais amplas. Mas ainda assim, tudo quanto nos constituímos fala da nossa história, da historiografia do nosso ser que somos, do espírito que somos, e trazemos um corpo que ele se traduz num turbilhão eletrônico na fala do Espírito Emmanuel. Nós nos constituímos de 7 a 70 octilhões de átomos, dando a impressão de que somos matéria, e somos tão invisíveis quanto o vírus, que não enxergamos senão pela microscopia eletrônica. Se pudéssemos nos olhar profundamente, chegaríamos à conclusão de que nós somos uma ilusão de contacto. Nós somos uma ilusão porque somos Maya, na tradição oriental. Nós somos uma aparência de concretude. Não só os raios-x nos ultrapassam, não só a tomografia computadorizada, o ultrassom, decodifica as nossas estruturas, dando-nos a impressão de que somos pouco concretos, mas à medida que vamos mergulhando um pouco mais, nessa visão que a física nos propõe, nós, na verdade, somos um grande vazio eletrônico, no qual algumas partículas se entrechocam, aparecem e desaparecem, deixando tonto os físicos que se assentam dentro do modelo de pesquisa e de mundo que se nós nos encontramos, sem entender para onde é que vão aquelas partículas que se entrechocam, a matéria como que desaparece, surgindo uma onda, falando-nos de um mundo impalpável, caracterizado por alguns astrofísicos como a energia escura, segundo alguns, que deveria se constituir de 70% do universo para dar sentido explicativo de funcionamento do universo, porque de 4 a 5%, o universo é feito disso que a gente acha que é matéria, da matéria periódica, dos átomos que nós conhecemos, que nos enseja uma percepção sensorial através dos 5 sentidos, mas é apenas 4 a 5% daquilo que o universo se nos apresenta. Um outro tanto, talvez 25%, é a matéria escura, já alinhavado pela física. E a energia escura é esse espaço escuro por si mesmo, que ainda está por ser definido, mas que nos enseja a penetrar nele quando saímos do corpo no fenômeno do sono, nos descolamos da estrutura sensorial e entramos num mundo paralelo, no mundo espiritual e primitivo na linguagem kardeciana, e acessamos esse mundo pujante, incrível, imenso, infinito, ali localizado no próprio quarto aonde a gente se descola da matéria. Este ser que somos, este ser que pensamos que somos, este corpo com o qual nós nos identificamos, composto apenas de 4% daquilo que os astrofísicos afirmam, ele é apenas uma expressão daquilo que jaz na sutileza da possibilidade de percepção dos sentidos comuns, detectável apenas através do 6º sentido, porque os equipamentos e o sensório não dão conta de ir para além dos átomos, que juntos compõem mais ou menos 100 trilhões de células que se agrupam, composta por esses átomos, fazendo aquilo que é o organismo, essa estrutura colossal, esse vazio eletrônico que se expressa através de células, falando da nossa viagem pelo mundo mineral e trazendo enquanto organismo produções das nossas substâncias hormonais que vão para além de 20 hormônios, falando da nossa conquista vegetal, trazendo, portanto, na nossa história anterior, o resultado de que foi de toda essa elaboração multimilenária
em que foi aos poucos se constituindo até que pudéssemos ser e trazer esse corpo, essa vestimenta, que a maioria das pessoas pensam que representam elas próprias, em função de uma identificação com o corpo muito selvagem. Mesmo os espiritualistas, para além dos materialistas, acham que são o corpo, se identificam com o corpo, e mesmo alguns espíritas, ainda assim, falam do seu espírito. A minha alma não gosta disso, como se ela fosse uma coisa e a sua alma fosse outra, demonstrando cabalmente que há uma desconexão entre o ser que eu sou e aquilo com que eu me apresento. Eu me identifico mais com o corpo do que comigo mesmo, e falo de uma alma que sou eu, como se fosse um outro espaço, um outro lugar de mim mesmo. O meu ser não gosta disso, a minha alma não suporta isso. Ao invés de dizer, eu não gosto disso, eu não suporto aquilo, essa seria uma expressão filosoficamente mais congruente com o pensamento espírita. Mas é a força do condicionamento, dessa estrutura mineral, dessa estrutura vegetal e dessa estrutura animal, que se manifesta inconscientemente nas pulsões, seja através do medo, que caracteriza um animal em fuga, para que ele não se torne prisioneiro do seu predador, seja da pulsão sexual, quando o animal entra no cio e faz uma movimentação patética para tentar cruzar com a fêmea, e ainda que seja um cão pirento, velho, esquálido, quase para desencachorrar, ele enfrenta a matilha de cães que podem ter qualquer porte, podem ser belos, grandes, não importa a raça, ele enfrenta, dominado por uma pulsão libidinosa, no nível do animal, que enseja perpetuar a espécie. Esse processo nós ainda guardamos como resultado da nossa história. Quando nós nos apresentamos ao mundo, nós trazemos, portanto, esses reinos inconscientemente, porque os hormônios estão funcionando, os átomos estão em movimento ciclopicamente, freneticamente, e nós nem nos damos conta, a gente acha que está paradinho. Não, nada está parado. É a pulsão dos instintos que caracteriza os animais, o reino animal, também comparecem de uma forma muito intensa, falando daquilo que os espíritos disseram a Allan Kardec, da nossa natureza corpórea. A natureza corpórea, portanto, é o resultado dessa multiplicidade de experiências de renascimentos sucessivos, aonde nós vamos aprimorando o corpo, fomos perdendo os pelos, levantamos as mãos do solo, perdemos a cauda, perdemos as asas e nos colocamos de uma forma erecta e nos apresentamos como Homo sapiens sapiens, às vezes como Homo demens demens, em função de uma malversação do nosso livre-arbítrio, do uso da nossa qualidade de escolha. É mais ou menos isso que somos, na inconsciência do nosso processo evolutivo, com a absoluta graciosidade e perfeição. Porque tudo que está automatizado nos outros reinos é perfeito, é encantador. A natureza está orquestrada de uma forma harmoniosa, bem encadeada. Quando deságua na formação do espírito, no nascimento do espírito, no surgimento do homem, é necessário que ela se beneficie de uma nova categoria no processo evolutivo, que é o livre-arbítrio. E é aí que surge, na dimensão em que estamos, em que nós nos colocamos, o chamamento para que possamos compor, junto com a criação, numa sincronicidade, num sincronismo com o Criador, fazendo a nossa cocriação por escolha. O Criador nos dá escolha, não mais a inconsciência do animal, que se rege no automatismo da lei de conservação e de destruição com absoluta equidade, mas agora, com a necessidade de nós nos colocarmos no mundo de uma forma mais adequada,
congruente com o nível, com o patamar em que nós nos encontramos. Não só a matéria propriamente dita, o mineral, não só os recursos que o reino vegetal nos proporciona através dos hormônios, não apenas os instintos que estão encravados no nosso corpo e manifestam nas nossas menores movimentações, mas uma nova expressão mais complexa para a apresentação do pensamento elaborado contínuo, da emoção, a princípio, precária, para depois se transformar numa perspectiva superior, e uma ética que deveria ensejar uma inserção no mundo ecológica, numa ecologia planetária, numa ecologia interpessoal, numa ecologia intrapessoal, numa ecologia conjugal, enfim, o ser com seu livre-arbítrio, sendo chamado, portanto, ao desenvolvimento dessas potencialidades que a alma apresenta para que ele possa fazer a grande viagem, que Emmanuel diz, da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a humanidade, da humanidade para a angelitude. É esse o propósito, essa é a jornada que estamos fazendo. Cá, onde nós nos encontramos no aqui e no agora, trazemos o resultado de tudo isso e uma grande inconsciência. Somos conscientes de algumas coisas, inconsciente na maioria daquilo que somos ou como estamos. A comparação que a psicologia nos traz é de que o nosso nível de consciência é como se fosse a casca de uma maçã. O resto todo da maçã é a nossa inconsciência. Por exemplo, você está sentado, você acha que escolheu ficar sentado como está, a posição em que você está aí inconscientemente sentado. Alguns prestando atenção, outros inconscientemente em transe, quase sonambúlico. Alguns outros desdobrados para ter uma percepção maior das reflexões. Mas a nossa movimentação, ela é sobretudo inconsciente. Nossos gestos, os nossos tiques, a nossa movimentação dos braços, os nossos ditos cacoetes, são todos inconscientes. Nós não temos, portanto, uma apreensão da nossa vida. Esse processo, no entanto, ele não seria dramático se o inconsciente que somos, ou que estamos, que nos habita, ele não fosse às vezes tão devastador, porque a psicologia teve a oportunidade de nos trazer alguns esclarecimentos. Freud, sem sombra de dúvida, foi o incomparável gênio da descoberta do inconsciente. E com a sua obra notável, Interpretação dos Sonhos, no ano de 1900, ele abriu um grande espaço para que pudéssemos penetrar psicanaliticamente nas entranhas do inconsciente, aquilo que não nos está disponível e que afeta o consciente, porque o que está dentro da maçã emerge para a casca, o que está nas nossas entranhas emerge para a superfície daquilo com que nós nos apresentamos. Logo, é indispensável estudar o inconsciente. Os seus discípulos, de Freud, haveriam de fazer dois caminhos díspares. Um fez um mecanismo de análise a partir da insuficiência com que Freud apresentou algumas das suas explicações sobre o caráter e o erotismo, e surgiu William Reich, um notável psicólogo, que depois de exaustivos estudos por mais de 9 anos, conseguiu falar da estrutura de caráter, falando mais do corpo, mostrando que a energia libidinosa que nós trazemos, a energia eros e a energia thanatos, quando elas não estão bem gerenciadas, elas se projetam no corpo. Ele abriu espaço para dizer de que nós podemos analisar o inconsciente de uma pessoa olhando-lhe o corpo. O corpo é o retrato daquilo que somos interiormente. A nossa estrutura corpórea,
a forma como sentamos, como agimos. Eu não estou falando só dos olhos baixos, faróis baixos de uma pessoa que está deprimida. Eu estou falando da estrutura física, que ele caracterizaria como as couraças, abrindo espaço para que outros psicoterapeutas, notadamente Alexander Lowen, pudesse começar uma anamnese olhando só para o corpo. Ao invés de ser a fala para que ele pudesse se municiar e fazer uma análise e poder propor uma intervenção adequada, ele olhava o corpo e começava a falar da pessoa olhando-lhe apenas o corpo, porque o corpo é como se fosse essa escultura cujo escultor modelou a partir do seu inconsciente. Essa análise corporal permitiu, portanto, um olhar do inconsciente manifesto no corpo, porque tudo que eu não trabalho adequadamente na minha energia psíquica, na relação com a vida, para além da libido, dando um sentido mais abrangente, ela vem para o corpo, não só na atitude de quem se recolhe quando está num processo de sofrimento atroz, se encolhe qual um feto, ou de alguém que estufa o peito e vai para frente, para cima, numa atitude de enfrentamento como mecanismo de defesa em face de uma situação que se lhe ameace, o inconsciente. O inconsciente, a subjetividade, ela não está só impalpável, descoberta apenas através da fala, ela pode ser descoberta também através do corpo. E o outro discípulo, no sentido oposto, Jung, fez uma análise mais na perspectiva da transcendência, analisando os arquétipos, o inconsciente coletivo, e fez um olhar mais próximo da transpessoalidade. Aliás, ele é alguém que é o precursor, um dos autores precursores da visão, da abordagem transpessoal, não só na psicologia, mas do ponto de vista da concepção de homem-mundo que se estabeleceu no mundo no final do século passado. Assim, esses três componentes que nos foram trazidos à guisa de grandes contribuições da humanidade por três grandes homens, nos ensejaram compreender de que nós temos um eu, um ego, nós temos um inconsciente que se manifesta através da oralidade, das piadas, das nossas manifestações aqui e acolá orais e comportamentais, mas se manifesta materializado no corpo, fisicamente, e fala de uma dimensão mais subjetiva, na linguagem junguiana, traduzindo uma história que está para além do inconsciente pessoal. Esse olhar foi um olhar notável para que o homem pudesse, do ponto de vista psicológico, procurar estar mais presente onde está, compreender a sua dinâmica e, enquanto ego, fazer um bom manejo da sua energia psíquica e poder trafegar no mundo de uma forma mais estruturada, mais saudável, porque todos nós, nessa visão psicológica, aqui resumida à guisa de forma didática, nós somos um ser humano, trazemos um ego e lidamos com as pulsões da nossa história, que são os impulsos, os instintos, sem considerar a reencarnação, sem considerar naturalmente os outros reinos. Nós somos seres que trazemos um conjunto de pensamentos formulando crenças, que na linguagem psicológica chama-se o superego, que se contrapõe o id, o ego para governar a vida. E nós temos um mundo externo, composto de pessoas, clima, circunstâncias existenciais, que nos falam da confrontação com o meu ego, com o meu ser. Então eu estou, enquanto ser humano, colocado entre forças instintivas, subjetivas, forças subjetivas que coordenam à guisa de lei, de crenças, o meu comportamento, dizendo faz, não faz, que eu aprendi com os meus pais, notadamente, especialmente. E eu estou lidando com pessoas, com grupos, com propostas, com coisas, com geografia, com política, tudo que vem de fora me confrontando. Eu sou este ser egóico
que preciso estar ciente dessas circunstâncias. Preciso me colocar no mundo adequadamente, lidando comigo mesmo, com as minhas pulsões e lidando com o encontro ou o confronto com o mundo exterior. É daí que surgem os mecanismos de autoproteção, porque é tão difícil fazer isso, que a psicologia criou as estratégias de defesa do ego. A gente se defende para não sofrer tanto. E cria mais de 20 formas de se defender para não sofrer. Mecanismos de autopreservação, de autoconservação, de defesa, em que o ego assume uma posição para tentar se equilibrar na existência, lidando com esse complexo que estamos alinhavando de forma didática e de uma forma muito simplória, apenas para nos dar a dimensão de como que é o ser inconsciente, que tenta se valer egoicamente de uma melhor apreensão da realidade interior para melhor lidar com as suas pulsões, lidar melhor com as suas crenças, reformulando-as positivamente e lidar melhor com o mundo. Simples assim. É por isso que Freud haveria de dizer com razão, analisando o homem apenas como um ser humano de uma vida, nós estamos condenados ao sofrimento. Parece que viver é uma luta para sofrer menos. Eu poderia traduzir em outras palavras, dizendo assim: o Espiritismo promove uma perspectiva de ampliação dessa realidade. Nós não somos só seres humanos, nós somos espíritos. Mesmo que entenda uma religiosidade que compõe o nosso superego, nós não somos seres humanos fazendo uma jornada espiritual. Nós somos espíritos fazendo uma jornada evolutiva humana, o que é inteiramente ao contrário e diferente. O sentido é diferente. O inconsciente freudiano, o inconsciente junguiano, a análise que Reich faz, observando no corpo a manifestação do nosso inconsciente, ganha luzes quando a psicologia, centrado na ciência espírita, na ciência do espírito, olha o ser para além desses acanhados limites de uma vida só. Então, o teu corpo, ele não é só resultado da tua energia psíquica do aqui e do agora. Ele é resultado de uma longa viagem multimilenária. A tua energia sexual, o teu instinto, a tua libido, ela não é só resultado daquilo que te fizeram na infância, castrando ou não a tua forma de te colocares no mundo, a tua energia libidinosa, na relação com o afeto, é muito mais do que isso, para além do complexo de Édipo e de Eletra. Tudo está bem posto do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista psicológico, para uma vida só, fica inviável explicar a maestria da vida, o encanto da vida, e como nós poderíamos nos sobrepor a esse inconsciente, vivendo uma vida mais consciente. E mais do que isso, centrado na consciência. Então, o Espiritismo vem e rasga as janelas fechadas, acanhadas, daquilo que é só o ser humano e, sem negá-lo, propõe a compreensão de que nós somos espíritos e estamos humanos, numa viagem que vai numa dimensão do infinito, até o serafim, para me valer da teologia dos teólogos, quando propuseram uma escada que ensejava o anjo, o arcanjo, a dimensão principesca, para avançar até o dos tronos, os querubins e, por fim, os serafins. Nós estamos numa trajetória de iluminação, de aperfeiçoamento. Logo, quando nós nos olhamos, o nosso olhar para tudo se diferencia. Eu disponho de um corpo, por exemplo, para falar do corpo, mas o meu corpo, ele não expressa o meu inconsciente só dessa vida, porque o inconsciente de uma vida só é de uma vida. Se nós temos uma multiplicidade de existências, o nosso inconsciente profundo fala da multiplicidade dessas existências que desaguam no meu consciente dessa existência. O processo fica mais complexo e mais belo,
e abre espaço para a compreensão de algumas coisas que nós não conseguimos entender. Por exemplo, eu conheci um jovem que tinha uma alteração sindrômica chamada Síndrome de Klinefelter. A Síndrome de Klinefelter é uma síndrome em que o indivíduo apresenta um cromossoma que tem o Y, o X e apresenta mais um X. Ao invés de apresentar 44 cromossomas XY, um homem, ele apresenta 47 cromossomos, sendo 44, X, X, Y, um X a mais. Ela traz características que se revelam no corpo, no movimento de feminilização, mamas, poucos pelos, um hipogonadismo, as gônadas atrofiadas, uma pulsão sexual precária, a pessoa precisa tomar testosterona, o homem. E eu lá atendendo um jovem, e ele me dizendo, eu não entendo, eu tenho a síndrome de Klinefelter. Ganhei um cromossomo X da minha mãe que ela tem a mais, ela tem XXX. E eu trouxe dela, mas eu não tenho nada dessa síndrome, a não ser pouco pelo. De fato, no exame físico, pouco pelo. Mas quando nós íamos analisar o psiquismo dele, ele tinha uma voracidade sexual exatamente oposta àquilo que os livros consagram como a síndrome de Klinefelter. Ele dizia, a minha sexualidade é tão intensa que eu vim lhe procurar, porque eu não consigo viver com a minha pulsão de energia sexual sem me masturbar algumas dezenas de vezes durante a semana e mais de uma dúzia de vezes, às vezes, durante um dia, num processo absolutamente patológico, incontrolável, compulsivo. Aí você olha, é um jovem que não tem as características que a síndrome apresenta. Foi fazer um estudo genético, confirmou. O geneticista olha e ele não se enquadra dentro daquilo que é o fenótipo, a expressão dessa síndrome. Ele conspira contra. E o psiquismo dele é exatamente o oposto da síndrome. Ele dizia, puxa, eu precisava ser menos machão para eu ser normal, porque eu sou muito normal. É o corpo expressando uma realidade do espírito. Não é um homem simplesmente egresso do espermatozoide com o óvulo que fez uma herança e uma alteração de natureza genética, valendo-se de uma alteração que a mãe apresentava e montou uma síndrome pura e simplesmente. Então nós vamos percebendo que há um ascendente espiritual que vai justificar e explicar como é que a gente funciona na existência a despeito de tudo quanto a nossa história atual fala. E fala-nos de um inconsciente profundo, fala de uma estrutura perispiritual que media o espírito com novos corpos a cada encarnação, que vai dar um sentido, por exemplo, para a minha vulnerabilidade a um vírus, a uma bactéria, a um fungo. Essa estrutura perispiritual, André Luiz diz que é impossível explicar as predisposições mórbidas, é impossível explicar a invasão microbiana, 2 textos que ele alinhava, sem podermos compreender o perispírito e a reencarnação. É o que faz alguém ser sensível a uma bactéria e o outro ser resistente à bactéria. Há alguém que aparentemente é vulnerável, a bactéria chega e não consegue nada. O vírus chega, não consegue nada. E tem um outro, que o vírus se aproxima e a pessoa já está morrendo. A bactéria se aproxima da pessoa, a pessoa já está de joelhos. Ela apresenta uma vulnerabilidade aos micro-organismos. Ela se infecciona facilmente no pulmão, apresenta uma alteração no estômago e desenvolve uma vulnerabilidade a uma bactéria que existe normalmente no estômago, mas que não causa nenhum problema e passa a causar se ela traz essa vulnerabilidade. Mas isso é porque ela está usando mal a sua energia psíquica e inconsciente, isso se materializa numa visão de uma análise bioenergética e altera o corpo? Sim e não.
porque às vezes nada explica. Como, por exemplo, uma paciente que eu tinha, ela teve um linfoma no abdômen. E aí, era um linfoma, estava no abdômen, mas fora da cavidade abdominal, marcou uma cirurgia para tirar o abdômen, a irmã é médica, levou ao ambulatório, uma situação simples, é uma microcirurgia, não precisa de anestesia, anestesia local. E quando o médico foi estabelecer a intervenção e a incisão, ela entrou em surto. O médico ficou sem entender. A irmã teve um pitiatismo, um pitiar com ela, porque ela... E ela ficou com vergonha dela mesma, porque ela estava tendo aquela crise. Ela nunca conseguiu entender porque ela não conseguiu tirar aquele lipoma na aproximação do profissional que iria fazer uma incisão abdominal no ponto onde o lipoma surgiu. Mas mais tarde, ela pôde projetar luz. Não era nada que pudesse estar relacionado a esta vida, ao inconsciente desta vida, às pulsões internas, ao nível de crenças dessa vida. Não. Era algo que estava além, no inconsciente profundo, que só entendendo o espírito que reencarna é possível entender quando ela se vê-se vitimada em função de que o esposo lhe mete um punhal e lhe assassina. O lugar aonde entrou o punhal foi o lugar aonde surgiu o lipoma. Quando o médico foi tocar no lipoma, para tirar o lipoma, ele acionou a memória profunda, do inconsciente profundo, e emergiu nela o pavor daquela circunstância em que ela tentava sobreviver, e o cidadão meteu a peixeira no bucho e lá se foi. Então é isso que vai nos explicando. Muitos de vocês, por exemplo, não conseguem colocar, homens, não conseguem colocar uma gravata. E se coloca, fica metendo o dedo porque sente agonia. Muitas de vocês, mulheres, não conseguem usar uma gargantilha apertadinha. E pode ficar pensando que é por isso, por aquilo, e às vezes é, mas às vezes, ou em grande parte das vezes, se a sensibilidade é muito grande, não é. Está relacionado a uma estrutura profunda do ser, que guarda a lembrança de um ser que foi guilhotinado, de um ser que se automatou através do enforcamento, de um ser que foi engasgado por outro e perdeu a existência no engasgamento. Eu vejo isso com rotineira frequência na minha atividade profissional. Traz uma sensibilidade. Eu tinha uma amiga que eu fazia assim, deixa eu tocar no teu pescoço, eu só fazia assim, ela entrava em crise, se aborrecia, porque ela ia surtando, porque ela fora, depois que trabalhou, resolveu, ela fora vitimada nessa área. Então esse olhar da inconsciência, ele vai se tornando mais abrangente. O espírito que somos passa a olhar para a sua estrutura corpórea como uma vestimenta que expressa o hoje e o ontem. Não há nenhuma negação dos psicoterapeutas, estudiosos e pesquisadores do corpo e da psique humana nessa interação. Nenhuma. Ao contrário, há apenas uma visão de transcendência. E aí nós vamos entendendo por que alguém experimenta uma esquizofrenia grave, resistente ao tratamento psiquiátrico, às drogas psiquiátricas, e desenvolve essa esquizofrenia desde cedo, e não consegue sequer remissão, muito menos um processo de cura, e se arrasta por uma vida inteira. A psiquiatria não entende como é que isso se dá, porque olha só por uma vida. E por mais que se aprofunde o olhar psicológico, físico, neurológico, da neurociência, é impossível explicar uma esquizofrenia hebefrênica que evolui gravemente, resistente aos tratamentos medicamentosos de ponta da atualidade. Acabamos de concluir uma pesquisa em Belém da Associação Médico Espírita do Pará, onde pesquisávamos esse tipo de paciente, que trazem essa patologia, e nos debruçávamos, olhando para o inconsciente profundo daquelas almas, e admirando a incomparável sabedoria de Deus, que enseja que o espírito retome um novo corpo, depois de cometer hediondos crimes repetidas vezes, e cujo livre-arbítrio, cuja escolha, foi tão infeliz e tão repetida e tão insistente, que hoje
só há uma forma de lhe devolver a naturalidade de volta. É colocá-lo num corpo que receba toda a influência daquele inconsciente, que vem a céu aberto e apresenta um psiquismo partido, uma esquizofrenia. E o indivíduo não é um, ele é mais que um. Ele não apresenta congruência, ele não apresenta unidade. Há uma desconexão do psiquismo com a emoção. Ele não sente sentimentos, não há alegria e não há tristeza. Há um aplainamento da sua afetividade. E o seu psiquismo não consegue operar com congruência, com coerência. Este ser que aparentemente é um ser imprestável do ponto de vista de um olhar mecanicista, materialista da humanidade, ele representa a beleza do Criador. Porque ali jaz um Filho de Deus, voltando, como os benfeitores espirituais insistentemente nos dizem, voltando para o caminho do qual ele se afastou. Esse olhar do inconsciente nos faz, portanto, entender pelo que nós temos tantas paixões, vícios, que a gente não consegue abrir mão. Não sei se há aqui pelo Paraná gente viciada em chocolate, em pinhão, em açaí. Todo o processo de viciação, ele repousa no movimento inconsciente e a alma está aprisionada em si mesma. E quando ela quer sair, aparentemente, quando quer, ela não sai. O que ensejou os espíritos perguntarem a Allan Kardec o que seria necessário para que isso pudesse se dar. E os espíritos disseram, só a vontade, com insignificantes esforços. Me dói quando eu leio essa resposta dos espíritos. Com insignificantes esforços, falta apenas a vontade. Mas quão pouco de vós fazem esforços, diz os espíritos Allan Kardec. Vocês podem consultar na questão 909 do Livro dos Espíritos. Depois Kardec volta e pergunta, mas não há situações de viciações, esses processos de apaixonamentos, esses processos de dependência, que são tão vivos e irresistíveis à vontade? E os espíritos dizem, o querer está só nos lábios. Quando o espírito diz que quer, na verdade não quer, ele se compraz naquele tipo de comportamento. Então nós somos almas que na viagem do livre-arbítrio nos afastamos das leis naturais da vida. Criamos uma outra natureza disforme, incongruente, disfuncional. E ficamos de tal modo aprisionados em mais de uma vida, às vezes, e que quando a gente renasce, a gente traz, e aquilo quando se manifesta tão aprisionantemente que a gente acha que a nossa vontade é incompetente para tal. Aí alguém pode dizer, e se a gente quiser de verdade? Se a gente quiser de verdade, com significantes esforços, nós vamos fazendo o caminho de volta. Porque nós passamos um longo tempo reforçando uma disfuncionalidade. Então ninguém volta com mágica, porque fez uma oração para Jesus, levou um passe. Porque tem gente que acha aí, vai chegar na casa, tomar um passe, vai ficar curado. Não, vai ter a possibilidade de uma ajuda para um bom começo. Kardec até pergunta, mas os espíritos não podem ajudar? Eles ajudam, quem quer. Quem quer, eles ajudam. Quem roga ajuda, eles ajudam. Então nós nos perdemos e ficamos aprisionados a um inconsciente que nos torna prisioneiros de uma tendência sexual, uma possibilidade que nos inclina para a pedofilia, para o masoquismo, para o sadomasoquismo, para a drogadição, para o etilismo, para a agressividade destrutiva. Quantas pessoas são viciadas na raiva, na agressividade? E você olha a família, às vezes não tem explicação. A família é equânime, tem um bom suporte, mas o espírito desde o berço já nasceu chutando o útero. É impressionante, eu vejo o meu neto, é um espírito mais ou menos com uma encrenca nessa área. Agressivo. Eu acho que houve algum problema, houve algum erro na reencarnação dele. Não era ele. Ou maltrataram ele no mundo espiritual, porque
ele deveria ser um espírito benfeitor, mas ele é muito agressivo. Desde pequenino, a força muscular se apresentava quando ele era de colo. Você observa o espírito no colo, porque é o perispírito que modela o novo corpo. E a agressividade dele foi se manifestando, e ali a gente querendo lidar com ela, o que fez, certo dia, em função das delimitações psicológicas, pedagógicas que a gente fazia, ele me dizer um dia: vô, no dia quando eu crescer e eu comprar a minha Ferrari, eu vou passar por cima de ti. Olha que beleza. Ele não vai passar com um Fusca, com um Chevette. Ele só faltou dizer a Ferrari vermelha, o espírito franciscano reencarnado em casa. No dia quando eu crescer, eu vou passar, não vai me atropelar, eu vou passar por cima de ti. É a agressividade. Lógico que eu não pude ficar inerte. Eu disse: tudo bem, você passa por cima de mim, mas eu venho e vou puxar o seu cabelo, numa tentativa de intimidá-lo. Ele disse: tu já é espírito, a tua mão vai passar por dentro de mim. Olha que espírito, além de agressivo, inteligente. Aí, tudo bem, vai passar, mas aí eu incorporo na tua tia e vou e puxo o teu cabelo. Ele achou o máximo isso, ele tinha mais ou menos uns 6 anos. Ele se levantou, veio no meu ouvido e disse: vô, ela faz uma tolice. Olha como ele entendeu bem. Ela faz uma tolice e tu incorpora nela e tu vem puxar meu cabelo, né? Eu digo: é isso mesmo. O Espírito traz o acervo das experiências. Quem teve uma experiência militaresca, atuou como guerreiro muitas vezes, traz no corpo. Às vezes, se contrapondo ao pai e à mãe, mostra a armadura no corpo. Um psiquismo, um inconsciente, numa visão haitiana, reencarnacionista, que se apresenta numa agressividade intensa, que às vezes não teve um reforço nessa existência, e o corpo se apresenta como uma armadura, com todas as características de uma agressividade masoquista, de um corpo masoquista, na linguagem da análise corporal. O Espiritismo vem, portanto, e vai abrindo esses espaços, para que possamos nos entender de que só é possível fazer uma boa caminhada quando vamos dando conta do nosso inconsciente. Talvez por isso Joana de Ângeles propôs o livro Ser Consciente. É ser consciente, um mergulho na consciência para que cada vez mais eu seja consciente, administrando a minha inconsciência. Porque no início eu sou só inconsciente. Depois eu sou um inconsciente com uma pitada de consciente. Depois eu sou soberanamente consciente com pouco inconsciente. Depois eu sou o automatismo da consciência, o superconsciente, o espírito evoluído, puro, no extremo da escala evolutiva. Nós estamos fazendo essa trajetória. Nós precisamos mergulhar no espírito que somos para nos assenhorearmos da nossa dimensão humana. O ego não dá conta de fazer a caminhada sozinho. Ele é muito frágil. Nós precisamos compreender a complexidade de tudo que nos envolve e precisamos mergulhar nas nossas entranhas da consciência para podermos, como humanos, agirmos equanimemente, estruturadamente, razoavelmente. Só é possível isso se o ego estiver conectado à dimensão profunda do espírito que eu sou. Na linguagem psicológica junguiana, do self que eu sou. Eu sou o self e estou ego. Se eu fizer isso, aí é possível lidar com o corpo que me traz o passado, com as lembranças que vêm das minhas emoções destemperadas da agressividade, do medo, com o meu pensamento que vem às vezes obsessivamente, que num grau psiquiátrico traduz o transtorno obsessivo compulsivo, vem repetidas vezes que não está relacionado a essa vida, está relacionado a outra. E eu não consigo descer uma escada, preciso fazer vários rituais para poder descer uma escada nos quadros mais graves. Só mergulhado nas minhas entranhas, eu vou dar conta de lidar com o meu ego e poder
lidar com a minha dimensão de crenças, de pensamentos, de emoções, de sensações físicas, para ter uma conduta moral coerente com a ética espírita que expressa as leis naturais da vida. Simples assim. É simples assim. Alguém deve estar perguntando para os outros, né? Porque para mim não é. Esse é o caminho, meus amigos, para já ir encerrando e não cansá-los mais. Todos nós temos a dimensão do sagrado que se nos habita. Se ficarmos fincados nos 5% que é o corpo, estamos perdidos. Se negarmos os 70% que a vida é em nós e fora de nós, estamos desconectados do divino. Mas se mergulharmos nas nossas entranhas, tudo vai fazer sentido, do câncer ao coronavírus, que me alcança e pode me levar para uma situação até de me despir do corpo, graciosamente, ou lamentavelmente, dependendo de quem sai do corpo. Se tivermos mergulhado nas nossas entranhas, nós vamos conseguir, com todas as nossas esquisitices, com os vícios que nós estamos fazendo o caminho de volta, botando a vontade firme, uma escolha lúcida, perseverante, com esforço, com constância, para ir retomando a natureza essencial da qual eu me distanciei. Para encerrar, eu vou contar uma história que já contei aqui de uma senhora. Ela estava viajando no Amazonas e o filho pediu para que ela pudesse ir ao outro estado, que era o Rio de Janeiro. Ela era assim meio esquisitíssima, tinha uma série de manias. E o filho disse: mãe, venha, é pertinho. Não é pertinho, são mais de 3 horas, 4 horas. E ela, então, acordou e sonhou que o avião ia cair. Telefonou para o filho: não vou. O filho, percebendo que ela era tanto, disse: venha, não vai cair coisa nenhuma. Vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair. O avião caiu, o avião da Gol caiu. Ela acertou. Ela e um outro cidadão que pela segunda vez não embarcou e o avião caiu. Foi o segundo acidente na Amazônia e o mesmo cidadão estava escalado para os 2 voos e não viajou. Todo mundo fica consultando ele, se ele vai viajar ou não vai agora. Ele até abriu um aplicativo: vou, não vou, vou, não vou. Aliado com as companhias, ele ganha 10%. Ela voltou para a sua cidade, em outro estado do norte, e ficou muito atarantada, porque o avião caiu. O filho ficou assustado, porque a mãe acertou, a mãe Tantã acertou. E ela foi conversar com um colega meu, que trabalha na área da neurologia e da psiquiatria, e o meu amigo estava muito assustado com a esposa que estava doente com hemorragia. Estava atendendo ela, mas inquieto. Então, ela olhou para ele num dado momento, narrando essa história que eu estou narrando para vocês, e disse assim: o senhor está com problema? Ele disse: estou. Essa é com a sua esposa, né? Ele disse: é. Aí ele me disse: Alberto, ela estava acertando tudo. Aí eu peguei e disse: é grave? Eu perguntei para ela: será grave? Ela disse: não, é coisa de mulher. Era uma metrorragia, e de fato passou. E eu perguntei a ele: você pagou a consulta para ela? Porque é ele que se consultou com ela. Veja, um psiquismo alterado. Lá dentro de nós está a consciência, que conectada com o divino, se faz as escolhas hoje certa, não passa por aquilo que não precisa passar. Como diz Joana, coincidência é apenas a presença discreta de Deus, propositalmente programada para o momento certo, nas circunstâncias ideais acontecer. Há um sincronismo cósmico. E se nós estamos ancorados na nossa dimensão, nós estamos fazendo o caminho de volta em relação a nós mesmos e em relação ao mundo. Aquele que está ao nosso lado, ao nosso corpo, aos espíritos que se nos aproximam. Nós estamos dentro de Deus, fazendo essa viagem de retorno ao divino, mergulhando nas nossas entranhas e atualizando com a nossa consciência o nosso inconsciente, que vai cedendo para que cada vez mais nós possamos ser seres conscientes, para ter atitudes conscientes, pensamentos conscientes, emoções conscientes
e uma saúde consciente. Não é sem razão que Tagore nos enseja a louvarmos o Espiritismo nesses dias. Cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre, alce e voe como uma águia de asas douradas a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio cantando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular o vento. Sente o quebrar das ondas, beijando as areias brancas e ardentes da praia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá. Durante a noite ou no correr do dia, ele virá. Quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, verás a mutação das cores. Ouvirás a sua flauta. Correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Tu vieste a laurar as tranças negras da minha noite, iluminando o meu interior sombrio. A carruagem da tua chegada chegou à minha porta. Descerrei os olhos para ver-te, mas a claridade da tua chegada envergonhou a luz do dia. Amigo, trêmulo de medo, tentei tocar as tuas virtudes, ansioso, e tu, compassivo e caridoso, me compreendestes e estendeste as tuas mãos, me oferecendo bênçãos. Amigo, o Consolador chegou. Enxuga a tua lágrima solitária que furtiva viaja em tua face, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa e rejubila-te comigo, porque o amado está ao nosso lado. Esmaguemos o sândalo e camomila e deixemos que os seus passos transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando sinos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar e eu, que nunca cansei de te esperar, acendo a candeia e coloco sobre o velador para dar luz àqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que eu te encontrei, seguirei contigo, esmagando rosas, despertando o sol, prateando a noite, aljofrando de espuma o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Seguirei contigo e juntos alcançaremos e sorveremos os resultados da tua extraordinária semeadura. Obrigado. Agradecemos a excelente contribuição de Alberto Almeida para as nossas reflexões de aprendizado. Convidamos agora a nossa companheira Maria Aparecida para que nos apresente Sandra Borba Pereira. Boa tarde a todos. Sandra Borba Pereira. Sandra é professora, doutora de Fundação da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No Paraná, teve sua primeira participação em 14 de dezembro de 1997, coordenando o 4º Encontro de Trabalhadores Espíritas da região metropolitana de Curitiba, no Colégio Lins de Vasconcelos. Desenvolveu atividades nas áreas do estudo sistematizado da doutrina espírita
e evangelização infanto-juvenil. Coordenou encontros estaduais de coordenadores de juventudes espíritas e encontros de evangelizadores de infância. Pela Federação Espírita do Paraná, lançou 3 livros: Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, Saberes Necessários à Tarefa da Evangelização Infanto-Juvenil, esse em coautoria com Cláudia Verage, e Cotidiano em Reflexões Espíritas, e agora O Poder das Palavras. Articulista, tem prestado sua colaboração em várias oportunidades às páginas do jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná e outros veículos de divulgação doutrinária. Expositora e evangelizadora espírita, é ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Atualmente, é coordenadora adjunta de infância da área de evangelização infanto-juvenil pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E agora, convidamos Sandra Borba para assumir a tribuna neste momento. Bom trabalho. A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba Pereira, na 22ª Conferência Estadual Espírita com o tema Conhecimento, Consciência e Responsabilidade. Boa tarde. A Afrodite do Nordeste quer informar ao Apolo do Norte que estava lhe ouvindo ali atrás, viu? Nada há em secreto que não venha a ser descoberto. Escutando você, meu querido. Meus amigos e meus irmãos, lá vamos nós nessa luta imensa de tentar encontrar caminhos de reflexão em torno da temática tão importante que esta conferência, 22ª, nos apresenta. Nos compete trazer algumas reflexões em torno de um tema que propusemos, conhecimento, consciência e responsabilidade, que, na verdade, será desenvolvida, a temática, junto com o nosso Godinho, após o intervalo. Cada um, obviamente, dentro das suas visões, a partir de todo o conteúdo doutrinário. Mas nós brincávamos, eu e ele, e eu e o Godinho, meu chefão, eu perguntei a ele: homem, você vai começar como? Porque eu acho que a gente vai se bater. E ele disse: como é que você vai começar? E eu falei para eles: é porque a gente planejou tudinho no plano espiritual. Eu acho ótimo, porque eu não lembro de nada. Mas se ele lembra, então, ele siga adiante também e nos trará, com certeza, ricas reflexões em torno do tema. Mas nós pensamos em iniciar as nossas reflexões evocando a passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Por sinal, é um capítulo complicado. Por quê? Porque o povo ficava discutindo com Jesus, dizendo que ele dava testemunho dele mesmo, que isso não era válido. Jesus retrucava, dizendo que ali estava dando testemunho dele, mas havia também o testemunho de Deus, e a confusão, até que lá em João 8,32, Jesus coloca o que todos nós aqui, por certo, conhecemos, e todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, essa expressão de Jesus nos apresenta pelo menos 3 ideias fundamentais: conhecereis, verdade, libertação. São 3 ideias que tentaremos, de alguma forma, trazer em termos de subsídios para as nossas reflexões. Jesus assevera claramente que nós somos seres de conhecimento. Aliás,
dentro do próprio Evangelho, encontramos inúmeras vezes Jesus se reportando a nós, as criaturas humanas, com adjetivos e com expressões extremamente importantes, capazes de elevar a nossa autoestima. Nos disse, certa feita, está lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, brilha a vossa luz diante dos homens. Evocando o salmista, teria dito também: vós sois deuses. E em outro momento asseveraria que vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então Jesus tem sobre nós aquela visão que nem nós conseguimos ter, porque ainda carregamos conosco o fardo da sombra, ainda não temos a capacidade de nos compreendermos como filhos de Deus, como projetos divinos, muitas vezes nos vitimizando ou reduzindo a nossa própria capacidade de superação, de evolução e de progresso. Não foi sem razão que Jesus descortinou também no Sermão do Monte a nossa destinação, a finalidade da nossa vida, ao pronunciar, e registro é de Mateus 5,48, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus tem sobre nós uma visão muito melhor, muito mais abrangente, muito mais futurista do que nós temos a respeito de nós mesmos. E não é por isso